O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Frio é Psicológico. Eu chamo Ana Sofia Nobre e neste episódio nós vamos falar sobre gestão e desenvolvimento de pessoas em contexto organizacional. Tenho comigo duas convidadas, uma psicóloga da nova geração, a Rita Mendes. A Rita, bem-vinda Rita, antes de mais. Olá. A Rita já tem uma experiência bastante longa no contexto organizacional, inclusive atualmente a sua atividade profissional enquanto psicóloga centra-se inclusive neste mesmo contexto, ou seja, contribui diariamente para a gestão e para o desenvolvimento de pessoas em contexto organizacional. E embora represente aqui a psicóloga da nova geração, a Rita, na verdade, antes, podemos dizer que teve no seu percurso aqui uma fase antes de recursos humanos, antes de ser psicóloga e depois de ser psicóloga, não é? Pronto, mantém esta relação. Ela estudou em Coimbra, tirou o mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações, desculpa Rita, das Organizações e do Trabalho, é este o nome mais correto, e obrigada Rita por teres aceito este convite. Temos connosco também a Daniela Varini Antoniazzi. A Daniela vem aqui representar o psicólogo com, vamos dizer, com mais anos de experiência neste... Psicóloga sénior. Não. Neste contexto, em construção. Obrigada pelo convite, Ora, Sofia, e é um prazer também estar na companhia da Rita. Obrigada. Obrigada, Daniela. A Daniela veio do Brasil, é natural do Brasil, onde concluiu a sua formação enquanto psicóloga e iniciou também o seu percurso profissional. Esteve sempre, até aos dias de hoje, relacionada com a área também de gestão e desenvolvimento de pessoas em organizações, já trabalhou em várias multinacionais e, efetivamente, tem também esta experiência destes dois contextos, inclusive em países diferentes, não é? Porque a Daniela já está connosco em Portugal já há alguns anos, é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e inclusive teve esta transição, ou seja, tem tanta experiência no mercado de trabalho no Brasil neste contexto, como cá também, e passou inclusive por Espanha, aqui no interregno, também. Não é? Mas aí depois também a Rita explorará esses detalhes também do percurso da Daniela. A Daniela atualmente, após vários anos de experiência profissional nesta área, está então a dar os primeiros passos do seu projeto individual nesta área de atividade também, mantendo sempre esta ligação com o contexto organizacional. Sim. Depois de muitos anos resolvi me lançar num novo desafio. Muito bem. Na verdade, quem tem o papel mais desafiante, ou pelo menos a iniciar, será aqui a Rita, porque foi lançado um desafio à Rita para, enquanto psicóloga da nova geração, representar, digamos assim... Psicóloga nova geração. Representar, digamos assim, os colegas que estão no início do seu percurso profissional nesta área, enquanto psicólogos, e refletir também quais poderão ser as questões, não é, que... poderia fazer sentido levantarmos e ter aqui também os inputs da Daniela, enquanto membro mais experiente, relacionado com a temática deste podcast, obviamente, a gestão e desenvolvimento de pessoas em contexto organizacional. E não vou roubar mais do vosso tempo. Rita, a palavra é tua. Ok, obrigada. Olá, Daniela. Olá, Rita. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Olha, tens um percurso interessante, mas gostava de começar pelo início. Tu estudas ali no início dos anos 2000 Psicologia, imagino que as coisas nessa altura fossem bastante diferentes do que são agora, mas eu gostaria de perguntar mais especificamente como é que foi a tua entrada na área da Psicologia do Trabalho e das Organizações. Ok. Pronto, sim, a minha formação foi em Psicologia. Na altura, eu estava na dúvida, não é? Entre Psicologia e Direito. Ok. Coisas assim, não é? Pronto. Por que eu optei por Psicologia? Primeiro, pelo interesse, claro, pelo tema. Eu também fazia apenas um ano
que eu tinha mudado, não é? Eu nasci em São Paulo, né, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e meu pai tinha recebido um convite para ser transferido para Minas Gerais, não é? A empresa onde ele trabalhava ia fechar as operações no ABC Paulista e foram todos transferidos para Itajubá, sul de Minas Gerais. Então, por que eu não fui também para direito? Primeiro, pela localização, isso faria com que eu tivesse que estar numa outra cidade e tinha acabado de chegar a esta. E porque o meu pai sempre trabalhou muito relacionado com as pessoas, não é? Meu pai começou a trabalhar na empresa muito jovem, foi um líder de pessoas muito jovem e sempre me chamou muita atenção as temáticas que ele levava para dentro da nossa casa, relacionada à gestão das pessoas e formações e atualizações que fazia. E aquilo realmente me deixava assim com um bichinho de... Isso parece ser bom, não é? Exato, exato. Então, foi muito por esse caminho. Eu, quando optei por fazer psicologia, eu já sabia que não iria para psicologia clínica, eu iria para social, mas desde o início eu pensei, eu vou fazer psicologia, mas o meu foco é realmente trabalhar dentro de uma empresa, é trabalhar na área de recursos humanos, eu não tinha dúvida. Pois já, foste bastante focada. Fui muito focada. É que nada a ver com isso, por acaso. Não, por acaso eu fui muito focada e foi interessante Giro. porque no meu último ano, não é, no Brasil eu fiz 5 anos, né, de formação, os 4 anos como bacharelado e licenciatura e o último ano para realmente me formar como psicóloga. E no último ano a minha supervisora dos estágios dizia, olha, tinham 2 oportunidades, né, fazer ênfase em desenvolvimento de potencialidades ou fazer ênfase na área clínica. E ela disse, olha, por que não fazes clínica ao invés de desenvolvimento de potencialidades, que seria o mais natural, porque se eu queria as organizações e queria muito essa área do desenvolvimento das competências, o porquê não? E ela me disse, olha, o olhar clínico você vai levar para qualquer lugar, independente do contexto. E como a Daniela já tem uma carga horária em termos de estágio muito grande, é verdade, além dos estágios que já eram próprios da faculdade, eu fiz muitas horas extras. Mas foi uma opção tua, Daniela, do ponto de vista de desenvolvimento, ou seja, estas horas extra que acabaste por investir também, tem a ver com uma procura de exploração de outros contextos, desenvolvimento de competências? Foi. Okay. E também muita influência do meu pai, não é? E o contexto empresarial também nos pede muito isso, não é? Certo. É sempre o foco na melhoria contínua, na atualização, na busca de sempre estar como um passo. Claro. Né? Então eu senti aquela necessidade de, antes de me formar, realmente ter uma prática, ter uma vivência do contexto. Então eu fiz muitos estágios, como por exemplo, eu fiz um estágio onde eu não recebia nada. Eu fui mesmo bater a porta de uma agência de trabalho temporário, não é? Certo. E eu fiz 3 meses de estágio, onde eu fazia triagem de currículos, arquivo, aplicava alguns testes sob supervisão da psicóloga que era responsável. Ela me deixava assistir algumas entrevistas sob o ponto de vista da observação. Isso foi no 3º ano da faculdade. Experiência de job shadowing, não é? Daniela, desculpa interromper-te, porque o que estás a dizer é interessante aqui também para a realidade portuguesa, porque alguns dos colegas que estão a estudar psicologia normalmente dizem que descobrem muito tarde a psicologia do trabalho e das organizações, porque é uma cadeira que aparece lá para o 3º ano, normalmente, quando estamos a começar a incidir mais nas áreas específicas da psicologia, digamos assim, das 3 grandes áreas. E eu, na altura, quando estava a estudar, eu tinha uma ideia muito diferente do que era psicologia de trabalho. Por exemplo, eu fui para psicologia, nem para ir para a clínica, nem para ir para nada. Eu queria ir para a neuropsicologia, depois descobri que era uma grande seca. E que ideia é que tinhas, a Rita? Desculpa lá interromper-te, mas até um dos pontos interessantíssimos, se me permite, é mesmo esta questão. A Daniela já muito focada, sabia que era psicologia esta área e tu partilhaste logo que... Nada, zero. Comigo não era nada assim. Isto até é interessante pensarmos. Que ideia é que tinhas nesta área? Eu no primeiro ano achava que psicologia de trabalho das organizações era yoga nas empresas. Muito bom. Não sei onde é que fui buscar essa ideia, muito honestamente, porque também tinha uma ideia da psicologia positiva muito estranha no meu primeiro ano. Depois, no 2º ano, que me apaixonei imenso pela clínica, andava louca por aquilo,
havia muito aquela cena e aquela crença de que psicologia do trabalho e das organizações era muito gestão e não tinha nada de psicologia. E isto era algo, ainda hoje ouço isto, de pessoas, pessoas com 20 anos, né, que estão a estudar psicologia, que têm esta crença. E só no 3º ano é que finalmente tu tens esse primeiro contacto. E eu interrompi-te porque eu julgo que em psicologia do trabalho e das organizações tens que fazer um trabalho mais proativo se quiseres saber realmente o que é que subjaz essa área. Enquanto, por exemplo, estás no 1º ano e no 2º ano, levas com psicologia de desenvolvimento, educação, e levas já com a psicopatologia, que tens, e o mundo começa-se a construir. As cadeiras que são assim mais relacionadas com esta área, psicologia social, que é riquíssima para a nossa área, sem dúvida nenhuma, mas não é muito direta. E é interessante porque tu também, como já foste mais focada, acabas por também te focar mais precocemente na parte de mexer na massa, na procura, não é? Na procura do contacto com a realidade. Não, isso é verdade. Mas para mim, acho que também um dos propósitos deste podcast é também ajudar as pessoas que estão a estudar e que estão a começar a sua carreira em psicologia a tentar perceber o que é esta área. E acho que existem muitos mitos associados a que é isto da psicologia de trabalho das organizações, aquilo é meio gestão, nem a psicologia. E eu gostava e focando agora um bocadinho nisso, eu gostaria de te perguntar, em primeiro lugar, o que é o teu trabalho? Ou seja, o que é o teu dia-a-dia? Tu és consultora atualmente, lançaste o teu negócio, mas também já foste, por exemplo, HR Business Partner na Cecil até recentemente. E eu queria te perguntar, em concreto, como é que é a tua semana? Tipo, quando a Daniela se levanta... Pronto, não é preciso dizer que vais tomar banho. Mas começas a trabalhar, que tipo de tarefas é que fazes? Que tipo de reuniões é que tu tens que ir? Esse tipo de coisas. Pronto. Eu vou voltar um pouquinho, porque talvez fique mais claro em termos de contexto, né? Porque eu realmente me lancei num projeto novo no ano passado, né? Finalizei meu trabalho na Cécio em março do ano passado. Tive um período que realmente eu fiquei... Foi um período que eu acho que eu precisava para refletir, não é? Sobre voltar novamente para uma empresa ou não. Confesso que fiquei muito feliz e surpresa, porque na altura, quando eu saí da Cécio, fui abordada pelo LinkedIn mesmo, por algumas empresas, porque mas isso achavam meu... a dizer. Exato. Há emprego em organizações, malta. Muito. Há emprego em organizações, malta, com certeza. E comunicarmos e há muito. Sim. E há muito. Posso dizer que o mercado tá muito aquecido, mesmo, na área de recursos humanos, em Portugal. Temos muitas oportunidades. É realmente uma questão das pessoas ficarem atentas e realmente se identificarem, não é, com o trabalho. Mas sim, fiquei surpresa com alguns contatos que tive. E muito nesse sentido, o seu perfil é interessante porque já fez algumas coisas diferentes, não é? Já teve algumas indústrias e foi muito positivo para mim, não é? Porque eu faço 40 anos esse ano, né? Então já estou na caminhada há algum tempo e claro que sempre nos bate aquele medo, não é? Será que estou muito velha pro mercado, não é? Para voltar para uma empresa? Então acho que desmistificou um pouco essa questão. Mas pronto. Realmente refleti e por questões pessoais e por um projeto que já existia dentro de mim há algum tempo, optei por me lançar como prestadora e como consultora, não é? Por que eu disse que era voltar um pouquinho? Porque eu achei interessante quando a Rita colocou que eu imaginava que a psicologia nas organizações era um pouco yoga. Então, é assim, logo no início da minha carreira, quando eu comecei a atuar como psicóloga nas organizações, eu tinha uma supervisora e ela tinha... Tiveste supervisão? Sim. Como uma psicóloga? Não, eu tinha uma supervisora que era formada na área de gestão. Okay. E aí que vem, não é? Então, na equipa, ela tinha eu como psicóloga e tinha uma outra colega que na altura trabalhava como prestadora, mas também psicóloga. Certo. E ela dizia assim que eram os moranguinhos dela, era... Por quê? Ela chamava que eram os morangos, mas muito no sentido de que nós chegamos na organização com aquela visão muito idealizada... Certo, Peço desculpas. Com aquela visão muito idealizada de que íamos fazer clínica.
dentro da organização, não é? Ah, é? Não que eu achasse que ia fazer clínica, Certo. mas para quem é de gestão já vem com aquela ideia assim, lá vem os psicólogos a achar que vão fazer clínica e que Mas não essa tem ideia ainda persiste. e que não tem muita visão Certo. de negócio. não tem muita visão de negócio, não sabe trabalhar com números e tudo mais. E o fato é que, porque eu achei interessante chamar atenção para esse início. Apesar dela dizer dessa maneira, né, que a gente não, encarávamos ali como uma piada interna, mas o fato é que nem sempre aquilo que nós queremos oferecer é aquilo que as pessoas e a empresa precisam. Porque vamos com muitas ideias quando saímos da faculdade, de projetos muito giros. Podes que concretizar podemos... exemplos? Ou seja, que coisas é que tu querias fazer em concreto e que o ambiente organizacional em que estavas não te deixava? Ou seja, o que é o ideal e o que é Não era uma prático? necessidade, não é? No Sim. fundo. Era uma necessidade. Por exemplo, nós sabemos que a questão da saúde mental não é de agora, não é? É com a pandemia que se deu mais foco. Mas isso já é um problema de muitos anos, senão também não haveria a nossa área, não é? Mas o fato é que você sai da faculdade com essa ideia de que eu vou ajudar as pessoas a serem melhores e as coisas vão acontecer. Só que nem sempre aquele projeto giro de trabalhar com a liderança pode ser feito, não é? Você vê que, por exemplo, a liderança é uma liderança que ainda é imatura, que precisa ser desenvolvida, precisa perceber que na frente dela ela não tem um recurso, não é? Ela tem uma pessoa que por trás daquela pessoa, que é o profissional, tem muitas coisas que às vezes podem impactar na entrega dela do dia a dia, não é? Então é ter realmente um olhar realmente sistêmico, não só um pedacinho daquilo que a pessoa te dá no dia a dia. E você pensa, vou desenvolver um programa para poder fazer a formação desses líderes, não é? E aí você se esbarra com alguns obstáculos, né? No sentido, o foco não é esse para já, não temos orçamento para fazer, a produção não pode parar. Você enlouqueceu? Você enlouqueceu? Vamos fazer um programa de X horas e como é que vocês querem que a fábrica arranque? A produção não pode parar. É muito nesse sentido. Então, sim, há sempre outras coisas que são mais sempre outras do que coisas. essas. Então, Sim. no fundo, a nossa intenção é boa e sabemos aquilo que podemos oferecer. Só que aí é o nosso desafio. O nosso desafio é tentar. E aí entra aquilo que na faculdade nós não temos, ou pelo menos na minha época eu não tinha essa visão concreta, não é? Essa visão mais empreendedora, de gestão, de trabalhar propriamente com os números, não é? Então, quando eu digo que a saúde mental é importante, eu não digo simplesmente que é importante por uma coisa muito teórica, não. Eu digo por números. Eu digo porque existem pessoas que estão a adoecer todos os dias e que têm um impacto. Certo. Tem um impacto porque estão afastadas do trabalho, tem um impacto porque eu preciso trazer alguém de fora, tem um impacto porque eu preciso formar. Tudo isso é tempo, é investimento. Sim, tens que ser muito concreta. Tem que né? ser Qual muito é que é o concreta. impacto que o facto... Isto não, a saúde mental não é só uma coisa no éter, quer dizer, esta, tipo 10% das tuas pessoas não estão a vir ao trabalho porque estão de baixa por uma depressão. Exato. Ou com burnout, uma coisa qualquer, né? Ou seja, tens que ser muito concreta. Então, no fundo, em resumo, as nossas intenções são boas, certo. Mas nem sempre aquilo que nós sabemos que podemos oferecer, porque sabemos, fomos preparadas para isso na faculdade e podemos oferecer muita coisa, nem sempre é aquilo que a empresa vai estar aberta para receber naquele momento. Por isso, temos que sim ser perseverantes, resilientes e aprender uma maneira, não é? Ou na verdade, trabalhar para que realmente nós temos voz, né? No entanto que, é claro que tem muitas empresas que hoje valorizam o profissional psicólogo dentro das organizações, entretanto, temos que ter junto conosco essa questão muito clara. A empresa, ela está ali para dar resultado, né? Claro. Tem um acionista por trás. E para isso ela precisa das pessoas. Precisamos falar na mesma linguagem, certo. Adaptar. A comunicação eu acho que é fundamental em contexto organizacional, para nós conseguirmos
chegar até quem toma as decisões no dia-a-dia. Eu acho que as coisas têm evoluído positivamente, até porque os RH são cada vez mais chamados também mais para as boards das empresas, e não somos alguém que reporta ao CFO ou alguém que reporta ao COO, finalmente também, as coisas tinham que mudar eventualmente. Mas eu sinto que a parte da comunicação é fundamental e é interessante, porque lá está, e voltando um bocadinho ao meu percurso, a minha primeira parte, acho que aquilo que no meu caso impactou positivamente, eu consegui chegar mais facilmente à alta chefia, é eu ter alguma curiosidade sobre o negócio, de género, saberes, ok, olha, se trabalho em cimento, o que é preciso pensar quando pensas em cimento, se trabalhas em IT, o que é preciso? Ou seja, o que estão a dizer é que nós, e agora vou generalizar, mas nesta área em específico, nós para sermos bons profissionais, para entregarmos um trabalho de qualidade, temos também, ou seja, não podemos estar só centrados naquilo que é a ciência psicológica. Claro. Nós temos que conseguir, não é, ver todos os stakeholders, todos os intervenientes, perceber também aqui as necessidades, independentemente que é natural, não é, aquilo que são os nossos desejos de concretização, porque como a Daniela referiu, e este ponto é um ponto muito importante, não é? Ou seja, nós quando terminamos os nossos estudos, vamos com um boost motivacional espetacular e que muitas vezes é muito diferenciador em termos também de entrada, de criatividade, de mudança, etc., mas que tem que haver também um alinhamento, e isso também às vezes gera frustração, não é? E daí a questão da resiliência ser tão importante, não é? É um alinhamento entre aquilo que são as necessidades, as prioridades da própria organização, mediante as suas características, mas para isso nós temos que conseguir fazer esta leitura que a Rita estava a referir, ou seja, sermos curiosos pela organização no seu todo, no produto que entrega, naquilo que vende, na forma como se posiciona. E sabes que eu acho que não é assim tão diferente como na clínica ou na educacional. Sim. Ou seja, só muda é o que é que tu tens que ser curioso. Nas empresas tu tens que entender o que é o negócio, como é que a gente faz dinheiro, pronto. Perceber os interesses e essas coisas todas, antes de passar a palavra. E na clínica tu tens que saber, imagina, fazer clínica em Coimbra é diferente de fazer clínica nos Açores em Rabo de Peixe. Tens que saber o contexto em que tu estás a trabalhar, não é? E saber adaptar a tua intervenção ao contexto onde tu estás. Lá mesmo Sousa. E digo isto porque às vezes há, assim, há um bocadinho estes preconceitos e de mitos relativamente ao organizacional, mas é igual, as coisas são muito parecidas, só muda em vez de olhar para o contexto social, olhas para o contexto organizacional. Pronto. Exato. Força, Daniel. E se adapta a ele, não é? Isso que a Rita está a dizer é muito importante. E, sinceramente, acho que também era o meu diferencial. Porque eu tinha curiosidade em conhecer o negócio. Eu também tive muita, vamos dizer assim, muita sorte, ou foi mesmo o caminho. Todas as empresas que eu trabalhei sempre tiveram a operação muito próxima à área de recursos humanos. O que isso significa? Eu sempre tive fisicamente a fábrica mesmo ao meu pé, né? Então, no Brasil, eu descia as escadas, eu estava direto na área da produção. Permitia ter um contacto também, não é, mais próximo. Então, eu sempre tive isso muito próximo. Agora, uma coisa que eu achava muito interessante é que tinha uma atividade dentro da empresa que eu ajudava, que era quando a área comercial ia receber clientes na empresa. Então, eles sempre pediam para a área de recursos humanos fazer aquela primeira introdução, falar um pouco sobre a empresa, fazer uma apresentação institucional, não é? Apresentar o que era a empresa, os programas. E eu sempre fazia uma breve apresentação também sobre os produtos, não é? O que na fábrica nós tínhamos e produzíamos. E teve uma vez que uma pessoa me chamou, não é, de engenheira, achou que eu era engenheira. Já estavas uma pró. Achava que eu era engenheira. Então, eu achei super interessante, porque às vezes nós também temos ali um mito, não é? Uma crença limitadora de acharmos que porque somos psicólogos não vamos conseguir. Certo. Sem dúvida. Isso é um mito, não é? Isso é um mito. Nós conseguimos. Nós conseguimos absorver informação, conseguimos falar, não vou dizer assim, 100% ali no mesmo nível, mas chegamos lá. Por que eu fiz no decorrer da minha formação um MBA em gestão? No fundo, eu queria fazer na área de recursos humanos, na área organizacional. Tinha acabado de formar, já tinha conseguido trabalho, né, passado um tempo, e queria também fazer em recursos humanos. E eu lembro que até essa supervisora, uma vez na altura, me disse, olha, pense bem, será que não vale a pena apostar em alguma formação que realmente você acredite que seja o seu gap, né, que está te fazendo falta?
eu na altura olhei com uma certa, não sei bem, mas no fundo eu pensei que fazia todo sentido, porque eu precisava ter aquelas ferramentas para eu conseguir também falar um pouco de igual para igual com o público que eu tinha, com os meus gestores, que grande parte eram engenheiros. Então, as cadeiras que eu tive, gestão de produção, a qualidade, a contabilidade, o financeiro, me deu uma visão mais macro e tínhamos também cadeiras de recursos humanos dentro desse MBA, mas eu optei por isso porque senti falta, dentro da minha atuação, de ter mais informações, coisas que na faculdade eu não tive, e para mim, Daniela, me fez sentido naquela altura apostar. Portanto, reconhecer... Desculpa. Ou seja, reconhecer, porque isso faz-me a ponto para a minha próxima pergunta, o que tu disseste agora. Ou seja, para ti foi importante, de género, eu, Daniela, sou psicóloga, mas sinto que falta-me isto, falta-me aquilo, preciso saber mais do negócio para eu conseguir fazer bem o meu trabalho, para eu conseguir comunicar a linguagem deles. Mas agora queria fazer a pergunta um bocadinho ao contrário. Como tu sabes, em RH, não somos as pessoas que exclusivamente desenvolvem esta função. Né? Tens colegas de Sociologia, tens colegas de Relações Internacionais, de Ciências da Comunicação, de Gestão de Recursos Humanos e por aí fora. Né? Tens colegas de várias áreas que desenvolvem função de recursos humanos e de gestão de talento nas empresas. Na tua perspectiva, podes elencar 2 ou 3 aspectos ou competências que tu achas que por seres psicóloga são uma mais-valia e te destacam positivamente de outros profissionais de outras áreas? Eu agora vou interromper, antes de... Nós vamos depois passar ao segmento seguinte, mas esta mesma questão que a Rita está a devolver à Daniela, pedindo aqui para destacar 2 ou 3, eu vou devolvê-la novamente à Rita, porque também queria que respondesse depois a isso, está bem, Rita? Está porque bem. A Rita, como eu referi no início, na apresentação, não é? Começou o seu trabalho na área de recursos humanos sem ser psicóloga, mas a dado momento... Dá-lhe o clique. Dá-lhe o clique e vai fazer a formação em psicologia, quase como... Não, eu para trabalhar nesta área... Ou seja, houve ali um clique e houve ali um momento também para a própria Rita de mudança nesta transição, não é? Que te fez continuar a investir na tua formação e hoje és psicóloga neste contexto. Então, eu vou-vos deixar falar para concluirmos antes de passarmos aqui, vai ser mesmo só 1 minuto, está bem? Certo. Está bem. Mas queria ouvir ambas. Tá bem. Ok, Daniela, muito bem. temos que ser sucintos. Está bem. Rita, eu vou falar e a Rita também complementa, certo. Porque é do meu ponto de vista. Eu acho que, em primeiro lugar, é aquilo que eu já mencionei anteriormente, que é o olhar clínico. Somos psicólogos, né? E, no fundo, a base clínica, vamos dizer assim, é a nossa base, né? Independente se depois não seguimos ou não, acho que sempre as primeiras cadeiras e aquilo para que nós somos formados é sempre ter esse olhar. Quando eu digo esse olhar clínico, é esse olhar de... olharmos realmente para quem está ali à nossa frente, sabemos que é uma pessoa, não é? E que temos todo um contexto que temos que olhar. É muito nesse sentido. E coisas que são próprias, que são nossas, né? Que infelizmente eu vejo que não são, que eu já tive oportunidade nesse sentido, que são as nossas ferramentas de trabalho. Não é? São as avaliações psicológicas, são os testes psicológicos, que muitas vezes são feitos por outros profissionais, e eu sei que o são, mas no fundo nós sabemos que é uma ferramenta nossa, não é? É um diferencial que podemos oferecer. Não é? A questão dos testes, das avaliações, desse olhar mais diagnóstico, em termos da qualidade daquilo que podemos oferecer. Não quero dizer que um profissional que não seja psicólogo não consegue oferecer um trabalho tão bom quanto, porque também temos testes que também não precisam de uma regulamentação, não é? Estão ali disponíveis. Mas eu acredito que esse olhar mais humano, esse olhar mais pessoa, acho que talvez seja o que nos diferencie. Certo. Rita? Eu vou um bocadinho na mesma linha. Eu sinto que eu estudei psicologia e depois fui à minha vida, não é? E eu senti que eu consegui desenvolver-me bem na parte mais de olhar para os números, olhar para a análise das coisas, olhar para o negócio, mas comecei a sentir que estava a desligar-se de alguma coisa. E eu acho que é a parte humana, tu saberes que cada policy, cada política nova que tu crias na empresa tem impacto a vários níveis, organizacional, na cultura, indivíduo. Ou seja, eu sei que
Eu, como psicóloga, consigo antecipar que esta política que nós estamos a lançar, o fulano X vai ficar ou chateado ou vai ficar feliz. Ou seja, nós conseguimos antecipar as crenças, as crenças, as emoções e os comportamentos das pessoas nas ações que nós fazemos. Depois eu acho que é esta característica meio holística que nós conseguimos fazer. E não querendo ser condescendente, mas aqui vai... O que eu sinto é que alguns colegas nossos de outras áreas acabam por ser demasiado tecnocratas. Ou seja, olham para um Excel e input X, input Y, dá o output não sei o quê. Pronto. E esta policy está criada e feita e andou e vamos embora. E eu acho que falta olhar para o que acho que nós trazemos é um bocado essa antecipação das coisas, contextualização das coisas, olhar... para a interação entre os stakeholders, que é esta perspectiva mais sistémica que nós acabamos por aprender e que nos é muito natural e muito automática. E depois, para mim pessoalmente no meu trabalho, eu tenho um trabalho de mentoria e de coaching com os meus líderes, em que nós falamos de crenças sem eles saberem muito bem que estamos a falar de crenças. E é daquelas coisas que eu acho que como psicóloga consigo trazer, que não conseguia trazer tão bem antes porque não tinha tanta self-awareness deste capital que eu tenho e que tenho porque sou psicóloga. Pronto. Muito bem. Obrigada a ambas. A conversa está fantástica. Teríamos certamente muitas outras questões para colocar, mas o tempo foge. Iria convidar-vos a passarmos para o segmento seguinte deste podcast, que é o objeto da psicologia. Ambas as convidadas, tanto a Rita como a Daniela, nós lançámos um desafio que foi fazerem-se acompanhar com um objeto que chamamos o objeto da psicologia, que no fundo que represente as suas carreiras e o percurso até aos dias de hoje e que nos explicassem, não é, o porquê que escolheram este objeto e porquê que representa as suas carreiras em psicologia. Ia começar pela Rita. Rita, o que é que nos trouxeste? Olá, outra vez. Foi que câmara que eu devo mandar? Para aquela? Ok. Então, eu trouxe este caderno. Existem umas pessoas que o vão reconhecer. Beijinho para elas. Basicamente, este caderno para mim representa o meu regresso à psicologia. Representa de duas formas. Representa pelo período de tempo, ou seja, este caderno está associado a um período de tempo em que eu faço essa retransição, digamos assim. E também representa o conjunto de pessoas que me permitiram que me ajudaram a aceitar-me. Digamos que eu andava há muito tempo a achar que ser psicóloga ou ter estas coisas minhas era o que me enfraquecia como profissional, e saliente enfraquecia, porque sentia que o contexto organizacional não queria muito saber disso. E com estas pessoas e neste período de tempo eu comecei a perceber que era o que me destacava como profissional nas organizações onde eu trabalho. Pronto. Beijinhos, meninos. Obrigada, Rita, pela tua partilha. Daniela, o que é que nos trouxeste? Qual é o teu objeto de psicologia? Então, o meu objeto em psicologia, eu trouxe um puzzle. Um puzzle por alguns aspectos, né? Assim como nós vamos unindo, né, cada pecinha, eu também me vejo assim, como profissional da psicologia, um profissional ainda em constante construção, não é? E a psicologia também vejo dessa maneira, não é uma ciência que está acabada, não é? Porque o homem não é assim, não é? O nosso objeto de estudo não é assim. Então, essa construção constante de unir um pedacinho, e ainda não está completamente fechado, foi o que me trouxe realmente escolher o puzzle. O puzzle também por si só é um quebra-cabeça, representa a questão do desafio, né? De um enigma. Então, é isso para mim. É um processo ainda em construção. Eu acho que as pecinhas representam isso, um momento de carreira que eu também estou a viver, não é? É um processo de transição. Vim de muitos anos dentro de um contexto organizacional, dentro de uma indústria, e agora a minha opção foi, depois de tantos anos, o que eu posso oferecer num contexto diferente, não é? Talvez assim mais particular. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas, Rita e Daniela, pelas vossas partilhas. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Falámos em mitos relacionados com a gestão e desenvolvimento de pessoas em contexto organizacional. Falámos também em momentos de transição, há necessidade, inclusive,
de nos desenvolvermos de forma constante, de comunicarmos e de sabermos comunicar enquanto psicólogos nos diferentes contextos, para nos fazermos ouvir, não é? Para também o percebermos também as próprias organizações no seu todo e não nos estarmos centrados unicamente naquilo que é o nosso objeto da psicologia, não é? Ou seja, nós temos também que comunicar, que ver também os vários intervenientes no contexto organizacional para conseguir trabalhar neste contexto. Aqui, estes momentos de transição, tivemos vários, não é? Não só de transição de país, início de percurso, e até momentos de reflexivos, de mudança de carreira que são tão importantes, assim como também momentos em que não éramos psicólogos e resolvemos que agora, não, isto é essencial para o meu percurso, esta área vai fazer toda a diferença, e como a Rita referiu e partilhou o que ela achava que era o seu ponto fraco, hoje em dia certamente não é essa a visão também que tem de todo, não é? Obrigada a ambas pela vossa partilha, pelos vossos testemunhos, pelas vossas histórias de vida, não é? Muito obrigada. E assim me despeço. Obrigada também por nos acompanhar, por acompanhar o Free é Psicológico nesta nova versão. Caso tenha sugestões de melhoria, algumas temáticas ou comentários que queira partilhar, poderá enviar um e-mail para podcasts@ordemdospsicólogos.pt, e até um próximo episódio. Adeus.